Estágio supervisionado Psicopedagogia Clínica. Olá pessoal, sou Eliana Facchini, Polo Uninter de São Pedro do Ivaí, curso Bacharelado em Psicopedagogia. Tema: TDAH com crianças no processo de aprendizagem. O que é TDAH? Ele não é um transtorno de aprendizagem. É chamado de transtorno do desenvolvimento neurobiológico, com grande participação genética. Isto existe chance maior de ele ser herdado. Ele impacta a vida toda, não é só um TDAH. Na escola, ele tem em toda a sua vida. No ser diagnosticado com o transtorno, a criança com TDAH se expressa mais porque geralmente ela é imperativa, mas nem sempre a criança imperativa tem TDAH. Quem tem início na infância, ela persiste na vida adulta, comprometendo o funcionamento da pessoa em vários setores da sua vida. Quais os tipos de TDAH? Como eles são? Desatento, em excesso, apresenta uma déficit de atenção e é um transtorno que a criança é quieta, tímida, não pergunta, não faz questionamentos. Muitas vezes, o professor precisa estimular e raciocinar a pensar, participar da aula. Essa criança é extremamente desatenta, distraída e não termina o que começa e acaba tendo baixo rendimento escolar. O quadro muitas vezes começa lá atrás, mas ninguém identifica, porque ela é muito quieta, não dá trabalho na sala de aula e ninguém encaminha ela a um neuro ou um atendimento psicopedagógico. TDAH combinado. A criança tem tanto déficit de atenção como sinais de hiperatividade e impulsividade. Devido a esses sinais, ela é mais precocemente identificada à escola. Acaba encaminhando mais cedo para um neurologista ou os pais acabam procurando uma equipe multidisciplinar, porque o filho é inquieto, não aprende com os próprios erros. Essas crianças têm muita dificuldade de aguardar sua vez de esperar. São impulsivas e criam grandes problemas de relacionamento social, na escola e em casa. Uma boa porcentagem delas evolui o quadro opositor desafiador. Esse quadro opositor desafiador é um transtorno. Os professores precisam conhecer os dois tipos de TDAH, que ambas levam prejuízos severos a médio e longo prazo na aprendizagem escolar. Na relação social, a capacidade de reagir de forma adequada, afetivamente positiva, frente a situações que envolvam frustrações ou confusões sociais. Modalidade de aprendizagem. A forma como cada indivíduo entra em contato com o objeto de conhecimento. A modalidade de aprendizagem é particular, individual e oferece um saber que é singular para cada indivíduo. A modalidade de aprendizagem é construída desde o nascimento e nas várias situações de aprendizagem, construindo como um esquema de operar ou processar informações. Identificação da modalidade. Em cada aprendizagem do sujeito com dificuldade de aprendizagem, o psicopedagogo poderá introduzir a intervenção adequada, que atenda às necessidades específicas do paciente, para a melhor compreensão do processo que resulta em modalidade de aprendizagem. É importante compreender o movimento definido como adaptação. Adaptação é o resultado de um duplo movimento complementar de assimilação e acomodação. Por meio da assimilação, o sujeito transforma a realidade para integrar as suas possibilidades de ação. Através da acomodação,
transforma e coordena seus próprios esquemas ativos para adequar nas suas exigências da realidade. Modalidade de aprendizagem sintomáticas. São geradas por um desequilíbrio nos movimentos de assimilação ou acomodação. Quando há um predomínio da assimilação, as dificuldades de aprendizagem são da ordem que leva o sujeito a interpretar os objetos de modo subjetivo, não internalizando as características próprias do objeto. As modalidades de aprendizagem sintomática são hiperassimilação, hipoacomodação, hiperacomodação, hipoassimilação. Hiperassimilação, sendo a assimilação o movimento de adaptação que permite a alteração das informações fornecidas pelo meio, para que possam ser incorporadas pelo sujeito. Na aprendizagem sintomatizada, pode ocorrer um exagero desse movimento, de forma que o sujeito não se submete ao aprender. Nesse movimento, há o predomínio dos aspectos subjetivos sobre os objetivos. Hipoacomodação. A acomodação consiste em adaptar para que ocorra a internalização. A sintonização da acomodação ocorre pela resistência em acomodar elementos do meio de informações, que pode ser definida como a dificuldade de internalizar os objetos. Hiperacomodação. Se acomodar significa internalizar os elementos do meio das informações, o exagero nesse processo pode levar a uma pobreza de contato com a subjetividade, levando à submissão e à obediência crítica às normas. Hipoassimilação. Nessa sintomatização, ocorre uma assimilação pobre ou baixa, o que resulta na pobreza no contato com o objeto. As informações ou elementos do meio são poucos alterados, de forma que não podem ser incorporados pelo sujeito, apenas acomodados. Desenvolvimento infantil. O conceito de desenvolvimento infantil pode ser entendido como um processo que envolve vários aspectos: crescimento físico, maturação neurológica, construção de habilidades relacionadas ao comportamento e as esferas cognitivas, social e afetiva. O desenvolvimento adequado habilita a entender a demanda do meio, tornando-se competente para responder às necessidades, considerando seu contexto de vida. O desenvolvimento infantil relaciona diretamente com os fatores biológicos e ambientais. Os fatores biológicos estão relacionados a danos ocorridos nos períodos pré e pós-parto, que podem conduzir a deficiência e problema no desenvolvimento neurológico. Nesse grupo estão os distúrbios de ordem genética, malformações congênitas, prematuridade, hipóxia cerebral, meningite e condições da gestação da mãe, uso de drogas, fumo e doenças, que podem impactar o desenvolvimento das crianças. Os fatores ambientais estão relacionados à exposição da criança aos estímulos e situações do meio, tais como condições de habitação, higiene, conforto, nutrição, estímulo familiar e vida social. A reabilitação é o processo pelo qual a criança com alterações no desenvolvimento poderá ser adequadamente estimulada, com o objetivo de melhorar a funcionalidade das suas habilidades físicas, mental e ou social. Transtorno de déficit de atenção, TDAH. Um transtorno reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, OMS, sendo de origem genética, podendo vir acompanhado ou não da hiperatividade.
tendo os sintomas de desatenção como um ponto central, assim como a hiperatividade como resultado de comportamento, os quais são considerados como comportamentos negativos, pois podem originar desobediência, problemas sociais e desorganização. É fundamental o papel do professor, do psicopedagogo, especialistas em saúde mental no contexto escolar. É necessário deixar os pais a par de toda a situação escolar de seus filhos, onde os mesmos devem estabelecer prioridades na busca de entender, respeitar, aceitar e auxiliar seus filhos, fazendo o bom senso prevalecer diariamente. Encerramos essa aula de hoje com a fala de Vygotsky. Desde os primeiros dias do desenvolvimento da criança, suas atividades adquirem um significado próprio no sistema comportamento social e, sendo dirigida a objetos definidos, são refratadas através do prisma do ambiente da criança, o caminho do objeto até a criança e desta até o objeto passa através de outra pessoa. Essa estrutura humana complexa é o produto de um processo do desenvolvimento profundamente enraizado nas ligações entre história individual e história social. Vygotsky, 2003.